Muito bem, muito bom dia a todos os amigos da Leandro Stormer. Eu sou o Thiago Bizzi. Está iniciando o bate-papo de abertura agora, 10 horas. Mercado à vista também vai abrindo. Então, as movimentações do mercado. Vamos antes dar uma olhadinha em como está se comportando, o que a gente pode esperar do índice. Pela forma como ele fechou ontem. Tá? E depois a gente passa a responder as perguntas, comentários, etc., de vocês que estão aí nos acompanhando. Para participar é só enviar as mensagens através da ferramenta de bate-papo. Muito bem. Então nós temos aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa, de uma sequência bem significativa de pregões de baixa, e a 2 pregões vem tocando uma região de alvo que é a extensão alternada da queda de maio, aqui em 48.776. O cenário, assim, a gente imagina que o mercado deve estar perto de um repique. Tá? O repique não significa que o mercado vai sair da tendência de baixa. Mas é um pouco improvável que o mercado siga nesse ritmo de queda. Então, algum respiro, algum movimento de alta é provável. E a região que o mercado atingiu é uma região propícia a dar espaço ao surgimento desse repique. O cenário ótimo seria uma queda um pouquinho maior, aqui quase nada, de mais 1% talvez, só para a gente tocar mais claramente esses fundos aqui, de fevereiro e de março, que nos dariam um patamar bem sólido de suporte por volta dos 48.250, 48.300 pontos. Mas talvez o mercado não chegue lá. Tá? Aí já tem que ficar atento, né, a oportunidades na ponta compradora. E na minha leitura agora, oportunidades no curtíssimo prazo de venda começam a ficar mais delicadas. Tá, mais perigosas. Tá? Olhando o comportamento do mini índice, o mini índice parece estar realmente formando um fundo. A gente já superou a máxima de ontem, depois de uma abertura em gap de alta. Tá? Os últimos 2 pregões CCO de hoje, né, foram de candles de indefinição, e hoje o mercado vai superando a máxima do último pregão. Olhando aqui no intraday, no gráfico de 15 minutos, a gente identifica claramente um suporte em 48.870, 880, e uma resistência que está sendo testada e rompida agora nos 49.520 até uns 570. O mercado abriu acima da linha d'água, ok? E vem desenvolvendo um movimento de alta sem brecha para entrada. O que pode surgir aqui para permitir uma entrada na ponta compradora? A formação de um primeiro movimento. Para isso é necessário que o mercado marque um topo, corrija um pouco e daí rompa o topo. Ok? Acho que é tudo certo, som, né? Tudo certo, tudo certo. Beleza. Então, a gente ainda não teve, do ponto de vista intradiário, um sinal de entrada, mas a forma como o mercado está se comportando sinaliza aí um pregão altista. Okay? O que pode mudar esse cenário altista que está se desenhando é o rompimento da linha d'água em 49.115 para baixo. Tá? Mas isso no momento está um pouquinho distante. No mercado americano, o índice Dow Jones também ficou bastante sobrevendido, estressou aqui um fundo anterior, rompeu esse fundo anterior, mas é difícil o mercado sustentar um rompimento tão esticado. Então aqui a gente também espera alguma entrada de pressão compradora. O S&P 500 futuro, que já opera, né, o índice Dow Jones ainda não abriu, mas o futuro americano aqui do S&P 500 já está operando, ele mostra realmente uma entradinha de pressão compradora numa região propícia realmente a isso, onde há o teste desses topos anteriores da média móvel de 200 depois de uma boa queda.
A F Neto e o Moraes estão dizendo que a gente está sem áudio. Deixa eu conferir aqui. Mas para mim estava o áudio normal. O áudio está ok aqui, tá? Deixa eu colocar aqui, o áudio está normal. O pessoal está confirmando aqui que o áudio está legal. Então vamos continuar. Obrigado quem deu feedback. Vamos falar do dólar. O dólar ontem montou um candle de indefinição fora das bandas de Bollinger com bastante distância para a média móvel de 21 períodos. Não testava, né, no pregão de ontem, no gráfico diário, nenhuma zona mais específica de resistência, é um sinal de definição no vazio, que abre espaço para alguma correção, né, mas nada assim tão significativo. A mínima de ontem já foi perdida ao longo do pregão de hoje, então isso abre espaço realmente para um movimento corretivo, que tem suporte ali entre os 3.322, 3.304, 3.300, vamos colocar. Essa região provavelmente ofereceria suporte. Se o dólar prosseguir na movimentação de alta, né, o alvo mais provável, na minha leitura, e aqui é uma coisa muito pessoal, tá, ficaria entre 3.420 e 3.430. Entendo que a projeção de alvos na análise técnica é sempre algo muito difícil de fazer. Tá? A gente nunca sabe até onde o mercado vai. O importante sempre é entender para onde o mercado resolveu ir, achar um bom ponto para abrir posição, achar um bom ponto para estopar e deixa o mercado correr até onde der. Define aí uma tática, uma estratégia de manejo de posição. O mais usual nesse tipo de caso é para quem está comprado ir trazendo o stop para baixo de cada nova mínima, e nesse caso, para o WDOQ 15, que é o contrato de dólar vigente, operações compradas estariam sendo encerradas com lucro. Tá? Olhando o intraday, o dólar ainda não jogou toalha, tá? Ele abriu num gapzinho de baixa, mas ele tem uma formação gráfica aí que favorece um rompimento de linha d'água. Se a linha d'água for rompida para cima, gera compra. Okay? Se a linha d'água não for rompida para cima e os preços conseguirem romper a mínima do dia, daí a gente vai ter um sinal de venda no dólar e o alvo provável no intraday seria a faixa de 3.325. Ok, maravilha. Vamos dar uma passada para alguns papéis que estão abrindo. Enquanto isso, eu reforço que quem quiser aí mandar mensagens para direcionar os nossos esforços de análise, o faça. O G7 Menegatti mandou aqui. Bom dia a todos. Bizi, pode comentar possível entrada em Multiplus se romper linha d'água para day trade? Um abraço e bom pregão. Bom, vamos lá. Multiplus realmente chamou atenção ontem, porque produziu uma tremenda barra de alta aqui no gráfico diário. Essa é uma barra elefante rara, porque não é tão comum assim no gráfico diário. Ela gera compra dentro do meu modelo, dentro do modelo do Oliver Velez, que foi com quem eu aprendi esse setup, se a máxima de ontem for superada. Tá? Vamos ver como é que esse papel se comporta no leilão. No leilão vai abrir num pequeno gapzinho de baixa, porque o preço está saindo a 40,13. Então vai ser mais ou menos aqui assim a abertura. Isso é bom. Tá? Como tu mencionou, Gessé, um cenário de entrada viria pelo rompimento da linha d'água. O mercado abrir em gap de baixa e conseguir subir, romper a linha d'água, vai ser o sinal de compra. Isso para mim é bem melhor do que o papel abrir em gap de alta. Tá? Então acredito que Multiplus vai conseguir alcançar o topo de maio.
Eu só não digo que é um cenário ótimo, porque realmente a resistência está muito próxima do ponto de entrada e o stop inicial é longo. Né? Então tem esse pequeno problema no setup. A última barra elefante significativa que a gente teve no mercado, que essa foi melhor do que a da MPLU3, foi a de Gafisa. Tá? Gafisa aqui acionou essa barra e pegou o alvo direitinho. Tá? Aqui a gente também vê uma barra elefante, mas essa já com uma distância bem maior para a média móvel de 21 períodos. Então, e muito próximo do topo anterior. Não foi um trade bom, mas com certeza em algum ponto aqui o sujeito poderia ajustar o stop para baixo dessa mínima, para baixo dessa mínima, e por volatilidade o alvo foi alcançado. Essa barra agora da Multiplus, ela é interessante porque, apesar dela ser grande, ela não fica tão distante da média móvel de 20 períodos, porque ela inicia abaixo da média e termina acima. Mas a melhor entrada, com certeza, na minha opinião, seria um processo corretivo, que a gente chama de GIFT, aproximando o preço da média móvel de 21 períodos. O Vlad acabou de me informar que Itaú, operação de retorno na média iniciada aqui no dia 24, ofereceu RP agora, próximo da abertura. O papel ontem não fechou bonito, né? Deixou algumas pessoas apreensivas, mas hoje conseguiu atingir a RP dentro do método Leandro de Swing Trade. Pelo método Busy, que eu gosto de usar 10% da média da volatilidade e operar a superação da máxima, o alvo seria 3,15% de alta a partir dos 28,97, por ali. Então a minha RP ainda não teria sido alcançada, ela estaria por volta dos 29,88. Se tudo correr bem, essa RP é alcançada ainda hoje. Kelvin, Busy, nessa entrada de Itaú contra a tendência, vocês costumam fazer uma única saída no alvo ou RP? Cada um opera de um jeito, né? Dentro do método Leandro, o usual é fazer RP e ajustando o stop. Dentro do meu modelo, também esse é o processo usual. Tá? Então, são duas saídas, uma na RP e uma no ajuste de stop, ou se a operação der para trás, no stop, uma saída só. Tá? Só que eu, sinceramente, eu não uso isso como uma regra absoluta, imutável. Depende muito do cenário do mercado. Se eu acho que o mercado tem condições de fluir bastante, se eu acho que o mercado como um todo está favorável a essa movimentação, tá? Eu tento carregar ao máximo essa operação. E às vezes, eventualmente, às vezes eu nem faço stop. Se eu acho que a movimentação é mais pontual, ela não tem o mercado para ajudar, eu posso fechar a operação inteira na RP. Isso é uma coisa muito particular e não tem certo e não tem errado. Tá? Talvez no início o melhor que tu possa fazer é RP e ajuste stop. Tá? Uma dica, tá? Operações a favor da tendência, o melhor, acho que na média, tá? É tu buscar RP e ajustar o stop do restante. Em operações de retorno da média, que seria o caso de Itaú, o melhor é fechar toda a operação no que seria RP. Então, em vez de fazer uma realização parcial, tu faz uma realização total, o encerramento da operação. Tá? Na média das vezes, eu acho que isso vai te dar um retorno maior. Chaves diz o seguinte: bom dia, Busy, pode digitar o nome do autor e recomendar os livros que você leu originalmente para adaptar o setup de Ibar? Quando você fala, eu nunca consigo entender o nome dele. Obrigado e bons trades. Bom, eu tive a sorte e a honra, né, de não só ler os livros do Álvaro Velez, mas de encontrar com ele, sair para tomar cerveja, tomar café da manhã e sentar do lado dele e ver o cara operar. Isso foi muito bacana. A gente trouxe o Álvaro Velez para o Brasil. Eu vou descrever aqui
Procura o Oliver Velez no YouTube, ele vem postando uns vídeos bem legais dos dias de operação dele. O cara é um monstro. É um monstro. É um monstro. Acho que eu não conheço o trader mais, com perdão da palavra, foda que ele. O livro mais indicado, acho, é Tools and Tactics for the Master Day Trader. Acho que esse é o melhor livro dele, mas ele tem vários. Deixa eu escrever de novo aqui. Vamos lá. Obi-Wan, bom dia. Semig repica até onde? Ah, se eu soubesse. Eu não estou nem convencido que a Semig vai repicar, tá? O sinal que ela deu ontem de retorno à média eu considero muito fraco. Esse piercing pattern que ela montou não é um sinal forte. Tá? Essas sombras... Só um instantinho aqui, pessoal. Ok. Essas sombras que o papel, essa sombra superior e o fechamento abaixo da metade do candle não me convence para uma entrada de retorno à média, não para segurar uma posição de swing. Eu posso ficar atento a oportunidades de day trade. Tá? O ideal aqui seria uma abertura em gap de baixa, seguido do rompimento da linha d'água para cima. Como o mercado abriu em gap de alta, o cenário mais interessante que a gente tem para buscar operações na ponta compradora é o primeiro movimento, que vai demorar algum tempo, pelo menos uma hora, para se desenhar. E por enquanto não tem uma cara lá muito boa. Tá? Esse primeiro candle com sombra superior não é muito animador. Agora, se quer colocar aí um alvo para um eventual repique, tu tem sempre duas ferramentas básicas. Faz uma retração de Fibo do último movimento e foca na retração de 0,382 e foca também na média móvel de 9 períodos exponencial. Um dos dois geralmente é o alvo mínimo para um repiquezinho. Cor 3 está sendo uma barrinha elefante aqui, dá para considerar isso aqui uma barrinha elefante para baixo. Pode estar sinalizando então um movimento baixista. Rubiano, Bizi, bom dia. Daria para analisar Klabin 11? Me parece que fez uma barra elefante nos gráficos de 15 minutos. Bom, vamos entender que primeiro aqui no gráfico diário, a KLBN 11 gerou uma compra nesse rompimento aqui. Tá? É uma compra um pouquinho distante da média móvel de 21 períodos, por isso era esperado um processo de pullback, que é o que parece que está acontecendo. Nesse processo de pullback, a gente espera que a faixa dos 20 com 30, vamos arredondar, funcione como suporte. Tá? É importante que o papel, assim, graficamente é importante que o papel não perca esse fundo, mas não necessariamente o nosso stop está aqui. No momento que a gente fez a operação pelo método Leandro, a gente posicionou o stop abaixo dessa mínima, tá? Então, tem espaço para o mercado corrigir um pouco. Assim que aparecer um candle de força compradora aqui pelo gráfico diário, a gente vai ter uma bela oportunidade para uma segunda entrada. Olhando o intraday, tu estás correto. Tá? A gente tem aqui uma barra elefante que não teve muito volume e esbarrou na média móvel de 200, que costuma ser um bom obstáculo. Eu não operaria essa barra elefante aí. Tá? Mesmo a barra elefante aqui da Ecor 3 não é das melhores porque ela esbarra na média móvel de 21 períodos. Mas a média móvel de 200 e a configuração do gráfico diário me deixam mais receoso em relação a Klabin, uma venda aqui de day trade. Agora, se o papel formar um candle de definição aqui, tá? E depois fechar abaixo desse candle de definição, tipo, fecha assim,
O próximo candle vem abaixo da mínima, idealmente fecha abaixo da mínima, porque provavelmente essa barra elefante vai ter efeito, ela vai ter sucesso, e daí tu pode projetar isso aqui para baixo, um alvo em 19,89. Será que isso daria stop? Não, porque o stop seria abaixo de 19,70. Então, tá ok. Inês, bom dia, Bizi, pode comentar a Eletropaulo? Vamos lá. Eletropaulo chamou atenção na ponta compradora a partir do candle do dia 26 e principalmente no candle do dia 29 do mês passado. Conseguiu desenvolver aqui um movimentozinho de alta para buscar uma RP e depois encerrou a operação. A gente estava esperando uma correção para recomprar o papel, né? Só que na correção o papel não conseguiu definir um ponto de entrada aqui, não conseguiu oferecer um ponto de entrada razoável. A gente ficou de fora e a partir do candle do dia 20 a coisa começou a degringolar porque o papel começou a zigue-zaguear para baixo. No dia 21 o papel teve uma última chance de tentar um movimento de alta, a gente conversou. Quando eu digo a gente conversou, geralmente são as análises que são feitas no Farol LS, tá? Que a maior parte dos bate-papos e comentários de fechamento são comandados aqui pelo Vlad. Mas eu mencionava que o ideal aqui não era buscar o trade de correção, e sim só aceitar a compra se o papel conseguisse romper a LTB de curto prazo, num candle de força que viesse acima da média móvel de 21 períodos. O papel não conseguiu fazer isso, no dia 23 apareceu esse candle de baixa e a gente se convenceu que o papel então sofreria. Provavelmente bateria no fundo do dia de junho aqui e foi até um pouco além. Agora o papel está se recuperando, mas isso pode ser um pullback do rompimento desse fundo aqui de junho. Não tem uma cara boa Eletropaulo, nem para compra nem para venda no momento. Só que o zigue-zague, inclinação da média móvel de 21 períodos favorece o movimento de queda. Só que no momento, a gente está um pouquinho distante da média, me parece um pouco arriscado buscar operações na ponta vendedora. Eletropaulo, então, no momento é um papel que eu focaria no intraday. Bob diz, bom dia, Bizi. Petrobras não se enquadrou num trade de guerrilha para hoje e abriu mais de 33%? Deixa eu dar uma olhada. É a maior das últimas 3 barras. Vlad. Foi, né? Compra na abertura? Tá, então tá corretíssimo, Bob. Petrobras, PTR4, né? Realmente acionou um trade de guerrilha, né, dentro das regras que são ensinadas aqui nos treinamentos dessa estratégia. Então, houve compra na abertura e o stop fica abaixo da mínima de ontem. 3 centavos abaixo da mínima de ontem. Se quiser dar uma margenzinha. Tá? Fora essa estratégia, uma outra entrada possível aqui pelo intraday é aguardar a formação de um primeiro movimento, rompimento para cima. Se a Petrobras gerar stop dessa operação de guerrilha, que é uma operação de swing trade curta, provavelmente vai gerar um day trade na venda no pregão de hoje para o rompimento de linha d'água. Então esse é o cenário, Bob. Daniel Romão pede para a gente falar sobre a Vale 5. Muito bem, a Vale 5, na minha opinião, realmente está bem interessante. Eu falei um pouco mais detalhadamente dela no Farol de ontem, porque a Vale ontem, na pressionada que ela sofreu, ela alcançou os 13,75. Tá?
E esse patamar representa uma zona muito importante de suporte se a gente for olhar o passado. Esse é o gráfico sem qualquer tipo de ajuste, e daí a gente encontra o fundo de 1998 a 99 nesse patamar oferecendo suporte. Assim, ó, no histórico que eu tenho da Vale, esse é o patamar mais baixo que o gráfico já chegou. Tá? Então, em termos de memória de preço, é um patamar muito importante. Se a gente ajustar o gráfico por proventos, daí vocês vão perceber que esse patamar entre 13,80 até uns 14 por aí, é o fundo do crash de 2008 na Vale. Então tem estruturas bem significativas de suporte, por isso eu acho que é meio que consenso aqui entre a gente do escritório, aqui da Leandro Stormer, que a Vale está num ponto bom para compras para alguns meses, pelo menos. E ela pode estar encerrando aí esse ciclo de queda. Tá todo mundo falando mal da Vale. Quando é consenso que o papel virou um lixo, a coisa vira. O problema é que a Vale não está gerando, do ponto de vista de setup, uma entrada. Né? Nem pelo gráfico diário, nem pelo gráfico semanal. Então, o ideal seria a gente aguardar um pivô de alta no gráfico diário, ou, querendo ser um pouco mais agressivo, talvez, olhar pelo gráfico semanal, esperar a formação de um candle vazado e operar na superação da massa desse candle vazado na semana que vem. Tá? Com o stop baixo da linha formada. Tá? Então, é isto. Alex Freire está mencionando que temos uma barra elefante na Marfrig, no gráfico intradiário. Tu estás correto, uma barra elefante sim. Superação da máxima, batendo 5,6 gera compra com stop em 4,94. Tem mais uma estrutura de resistência meio xarope aqui. Mas o trade é válido. Apocalipse pede para a gente falar de Ciel 3. Ciel 3 ontem batendo um ponto importante, que são esses topos anteriores, esse fundo. Então existe suporte aqui em 43,20, o papel já está reagindo positivamente a esse suporte, mas sinceramente não gerou um sinal de entrada significativo pelo gráfico diário com o candle de ontem. E hoje a gente tem que avaliar. No intraday, também não vejo nada muito significativo, não tomaria essa barra como uma barra elefante, eu gostaria de esperar um primeiro movimento para buscar algum tipo de operação na Ciel 3, tá? Mas está num ponto de suporte. Se o papel conseguir vier fechar abaixo de 43 em algum momento, aí ao longo dos próximos pregões, semanas, a coisa pode ficar feia para a Ciel, mas eu não acredito muito nisso. É um papel que está bem forte, acredito que vai conseguir manter essa movimentação altista. Ok? Falcon pede, pode explicar melhor o conceito de primeiro movimento? Sempre a superação na máxima nos primeiros 30 minutos, abraço. Falcon, não é isso. O pessoal tenta pegar as estratégias de ouvido e tenta sair aplicando, depois se dá mal. A estratégia de primeiro movimento é uma estratégia dentro do método Leandro, que eu também explico dentro dos meus treinamentos de day trade. Tá? Ela tem algumas variações, mas basicamente tu espera a primeira formação de movimento, que significa um primeiro fundo e um primeiro topo, e tu opera na direção do primeiro zigue-zague quando houver o rompimento. Basicamente é isso. Se quiser mais detalhes, delongadamente no detalhe, eu fortemente sugiro investir um pouquinho na tua educação e fazer o treinamento do método Leandro, ou do método Biz. O método Biz é melhor, tá? Muito bem, 10h30, eu já estourei meu tempo aqui. Eu vou então encerrar o bate-papo aberto, agradeço a participação de vocês. Logo mais
A gente vai seguir nesse bate-papo, no acompanhamento de mercado no LS Live, que é exclusivo para clientes Leandro Stormer. E quem não é cliente Leandro Stormer e está aqui nos assistindo, eu pergunto por que vocês não são nossos clientes ainda. Venham para cá, tá? Entre em contato conosco, tirem as dúvidas, a gente pode ajudar vocês. Fico por aqui, um bom pregão a todos.